Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que tenho, pela grande honra de poder repartir a palavra de Deus na igreja de Vila Valqueire, nesta manhã de sábado. Vamos falar com Deus mais uma vez. Santo Deus, amado Criador, te pedimos que o teu Santo Espírito se faça presente através das minhas palavras. Tu bem sabes, Pai querido, que eu não tenho poder de convencer as pessoas, e se o teu Santo Espírito não me usar nesta manhã de sábado, será tudo em vão. As palavras tão preciosas das Sagradas Escrituras não irão adentrar nos corações humanos e não produzirá frutos para a eternidade, Senhor. Então, por favor, precisamos que o teu Santo Espírito fale à tua igreja. Te peço pelos méritos de Cristo Jesus, que pagou a nossa dívida. Em nome dele te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Estou muito feliz por estar aqui. Pode sentar, meu querido. Rever aqui alguns rostinhos queridos, né? Eu fico muito feliz. O Pestano, há um bom tempo que eu não te via. Meu querido, Deus seja contigo. Ney Robson já é de casa, estou sempre vendo a ele, o Sérgio, muitos outros que aqui estão. Estou muito feliz. Eu ia pedir, já colocou aqui, né? Esse, meus amados irmãos, é o título do sermão desta manhã de sábado. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Alguém saberia me dizer onde está esse texto sagrado? Em qual livro? Apocalipse, capítulo 2, 22, não, passaram perto, está no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 11, aqui está falando, venho sem demora. Quem é que está vindo sem demora? Jesus. Meus amados irmãos, quando eu olho para esse mundo em que nós estamos vivendo, eu anseio com grande ansiedade que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. A alegria parece que ela vem pela manhã e a parte da tarde parece que ela vai embora, né, Ney? Nesse mundo são tantas aflições, tantas dificuldades, tantos problemas, que eu falo, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. Essa é a razão da nossa fé. Estar a eternidade ao lado do nosso grandioso Deus. Meus amados irmãos, agora foi. A humanidade foi privilegiada em alguns momentos de sua história. Alguém poderia me dizer quando a humanidade, o mundo em que nós vivemos, ela foi privilegiada? Eu citei aqui 3 exemplos. O primeiro deles foi quando Deus decidiu nos criar. Mesmo Deus sabendo de tudo que iria acontecer com a raça humana, Ele foi adiante e Ele resolveu nos criar a sua imagem conforme a sua semelhança. É ou não é um grande motivo? O segundo grande motivo que eu coloquei aqui, meus amados irmãos, é para baixo, né? Quando Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar dos nossos pecados. Embora o ser humano tenha escolhido o caminho da desobediência através dos nossos pais, Deus nos amou a tal ponto que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Nós temos noção do que isso representa? O que Cristo deixou no céu e o que Ele veio passar aqui nesta terra por amor a nós? Vocês viram onde foi o seu nascimento? O grande Deus Criador dos céus e da terra nasceu no lugar mais humilde, que eu acho que dificilmente alguma outra pessoa nasceria no lugar onde Ele nasceu. Agora uma pergunta que eu faço: Ele veio aqui nessa terra para reinar, né? Veio ou não? Não, Ele veio aqui para servir, para nos dar um exemplo. Ele veio nos ensinar muitas lições de vida. Ele veio buscar e salvar aquele que havia se perdido.
Ele foi testado e provado tanto pelas forças espirituais do mal, quanto também pelas forças dos homens. Tudo isso por amor a você, por amor a mim. Uma pergunta que eu faço para vocês: alguém já lhe bateu na sua face? Alguém já lhe furou os pés e as mãos? Já o passou com uma lança? Alguém já ficou te testando o tempo todo para te provar, para ver se você iria cair em alguma falha? Foi isso que Jesus Cristo fez por amor a nós. Mesmo ele sabendo de tudo o que iria acontecer, ele decidiu vir a si mesmo. Um dos textos sagrados que traz muita alegria ao meu coração é Isaías 53. Sabe o que diz lá? Quando ele vê o fruto do seu penoso trabalho, a sua alma ficará satisfeita. Quando ele vier com poder e grande glória para resgatar os seus, meus amados irmãos, ele vai ver a multidão de remidos que ele conquistou através do seu sacrifício. Me diz que a sua alma ficará satisfeita. O justo terá justificado a muitos e levar essas multidões de remidos para o encontro com Deus no céu. Amém. É ou não é uma grande honra Jesus Cristo ter vindo aqui a essa terra por amor a mim, por amor a você? E agora, o terceiro que eu gostaria de relatar aqui, o último momento privilegiado da história da humanidade será quando Jesus Cristo voltará a esta terra para buscar os seus remidos. Jesus está voltando, meus amados irmãos. Eu tirei o texto da mensagem de hoje, quando essa semana eu assisti o sermão do pastor Ted Wilson na última conferência geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seguro que tu tem para que ninguém tome a tua coroa da vida, porque o reino dos céus é tomado por esforço. Você tem que querer, e tem que querer muito, porque foi pago um alto preço. O Filho de Deus teve que vir a essa terra, derramar o seu sangue por você, por mim. Então não pense que vocês irão adentrar lá de qualquer jeito. Eu tenho um vídeo aqui que eu gostaria de colocar e eu não sabia que parte do sermão eu iria colocar. E eu gostaria que vocês refletissem muito. Eu vou pedir para o Antônio só tirar os primeiros 20 segundos que eu baixei do meu canal no YouTube para não ter uma propaganda ali. Pode colocar, Antônio, por favor. Olha só o que esse pastor diz. Reflitam o que vai ser falado aqui. Esse início aí fica para tirar, mas tudo bem. É 20 segundinhos só. No canal que eu tenho no YouTube, eu posto algumas coisas. É para não ter cortado, ter editado essa partezinha. De gasta mais tempo com as coisas que não são. Tem como aumentar mais um pouquinho? A gente arruma tempo, a gente arruma dinheiro. Quando a gente quer, a gente está menos para as coisas de Deus. A gente já sabe que é certo. Só falta fazer. A gente sabe que Jesus está perto de voltar. A gente tem velocidade, a gente sabe disso de cor. Mas a gente insiste em viver a formalidade espiritual. A gente não quer pagar o preço de passar tempo com Jesus sentado pelo ombro. De abrir o coração a Deus orando. Uma vez a gente vai para o psicólogo, liga para um amigo, ou escreve alguma coisa, faz mesmo nas redes sociais, a gente tem Deus para nos ouvir. Faz sentido, gente. Faz sentido. As palavras mais tristes que ficariam em ouvidos mortais. Preste atenção, meu pai falou. São aquelas das empresas que eu os conheço. Coisa mais triste que você vai ver. Não vai ser um canto de uma namorada.
pode vir na mulher, eu não te conheço. Você está fora. Eu estava no segundo, terceiro ano de teologia e eu não estava bem. Estava fazendo escolhas boas. Nada grave. Mas eu só estava desse jeito. Formalidade. Não, entendi. Tem que fazer. É isso aí. E um dia eu sonhei. Isso aí que Jesus contou. Sabe quando eu sonhei tão real que você. Eu acordei chorando, cara. E no sonho eu tinha visto todas as oportunidades que eu tinha tido. E é tudo real. Eu não vou ver talvez. Paga outra. Não sei quanto tempo durou meu sonho, mas eu vi tudo. Infelizmente, não sei. E aí eu vou conhecer. Vi meus pais, meus amigos, meus colegas de sala, e eu tenho quantos aí? Que eu vou, eu fiz um monte de coisa. Não preguei, não fazia não entendi, quero ser pastor, quero servir. E aí? E Jesus falou, eu te conheço. Isso não precisa acontecer comigo com você. Amém por isso? Isso não precisa acontecer com você e comigo. A graça vai ser estendida a você hoje. Não deixe seu preparo para a volta de Jesus para amanhã, para depois. Não deixe, não vai dar certo. Não é lógico isso. Esteja preparado hoje. Profundo não é essa experiência desse pastor? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa da vida. Amém? Deus ele não vai te salvar pelo que você faz na igreja dele. Ele vai te salvar pelo tipo de relacionamento que você tem com ele. Guarde isso que eu estou dizendo. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está voltando e temos que pagar o preço. Temos que pagar o preço. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que fôssemos o quê? Recebêssemos a adoção de filhos, a plenitude dos tempos. Estaria o mundo hoje de novo na plenitude dos tempos, para o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo? Estaria o mundo hoje de novo maduro, para que Jesus pudesse voltar? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. No mundo natural, o que falta mais acontecer? No mundo social, o que faltaria acontecer, meus amados irmãos? E no mundo espiritual, o que faltaria acontecer? Eu gostaria de trabalhar com vocês nessas manhãs de sábado sobre esses 3 tópicos. O que faltaria acontecer sobre esses 3 aspectos para que Jesus voltasse? O mundo natural, né? Jesus Cristo deixou alguns sinais nas Sagradas Escrituras. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade, né? Por causa do bramido do mar, das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se virá o quê? O Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e alegrai-vos. Erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção ela está o quê? Ela está próxima.
As coisas que aconteceram no mundo natural serão os argumentos utilizados pelo dragão para unir o mundo inteiro em torno de uma mesma bandeira. Precisamos salvar o quê? O planeta. Mas Deus, qual é o desejo de Deus? Ele deseja salvar quem? Os habitantes do planeta. Porque a missão do Filho do Homem era de buscar e salvar aquele que havia se perdido. Profundo, irmãos. A pandemia do Covid foi apenas um ensaio. Mostrou que o mundo se recupera quando paramos o quê? As nossas atividades. Quantos aqui não acompanharam os noticiários, irmãos? O que aconteceu com os canais de beleza? Tinham as águas turvas, as águas ficaram transparentes. O que aconteceu com a poluição? O que aconteceu, meus amados irmãos, com uma série de outras coisas no mundo em que nós vivemos? Isso demonstrou ou não que o mundo se recupera quando nós cessamos as nossas atividades, quando nós paramos? É a mesma coisa com o nosso corpo. Quando nós paramos de agredir ele, deixando de usar coisas que são nocivas a ele, ele se recupera. Deus é maravilhoso, irmãos. Qual a proposta do dragão? Quem é o dragão? E ouço o dragão, a antiga serpente, que se chama quem? O diabo e Satanás. Um dia em 7 para o descanso do planeta, um dia para a família e um dia para a Eucaristia. É ou não é propostas maravilhosas, irmãos? Hein? O mundo irá abraçar ou não essa proposta? Um dia para o descanso do planeta? Opa, maravilha! Um dia para a família, que coisa maravilhosa! E um dia para Deus. Só que essa proposta também de quem? Do dragão. Então tem alguma coisa errada, tem algum erro misturado com a? E nós precisamos estar atentos ao que irá acontecer. Por causa da pandemia do coronavírus, a Constituição foi pisada por causa de um bem maior. Qual foi esse bem maior? Salvar vidas. A população aceitou seus direitos serem o quê? Restringidos. Para quem tem uma visão espiritual, isso tem ou não tem a ver com os últimos acontecimentos da história dos livros sagrados? O que aconteceu por causa da pandemia do coronavírus foi um ensaio para o que está a acontecer um pouquinho mais à frente. E no caso de um agravamento dos fenômenos naturais que já acontecem todos os anos, quais são esses fenômenos naturais? E se eles se agravarem ainda mais, como terremotos, furacões, inundações, incêndios, ondas de calor, erupções vulcânicas e de tsunamis, se esses fenômenos se agravarem ainda mais do que já estão, não será um motivo bem convincente para que o mundo pare? Sim ou não? Quem poderia imaginar que na Europa o calor chegaria a 48 graus, irmãos? Irmãos, esses exemplos que eu coloquei aqui é algo que afeta o mundo inteiro. Então não é um problema específico do Brasil, ou da América, ou da Ásia, ou da Europa. É um problema que atinge o quê? O mundo inteiro. Então todo mundo está interessado em qualquer coisa que venha amenizar esses problemas que afligem, inclusive aqui no nosso Brasil, no nosso estado. O que aflige aqui no nosso estado todos os anos, irmãos? As chuvas, as inundações, o que elas causam. Então o Brasil vai estar ou não interessado nisso também? Mundo social, volta a acontecer mais o quê? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será o que? A vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam,
pereceram, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, o mundo social que nós estamos vivendo. Na nossa cidade, como Rio de Janeiro, o que é comum nos finais de semana? Bebedeira, comilança e a parte ali um casal avisado sem casamento, que é o sexo tomístico, né? Uma pergunta: o mundo em que estamos vivendo hoje é ou não é um reflexo do que eu estou lendo aqui? Sim ou não? Então Jesus está muito longe ou Jesus está um pouquinho mais perto? Meus amados irmãos, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse o dia e a hora da sua vida, sim ou não? Mas ele nos deixou o quê? Pois sim. Quais são os dois sinais que ele disse? Para que o povo dele estivesse apercebido. O exemplo da figueira. O que aconteceu com a figueira? Que eles sabiam que o verão estava próximo. Eu gosto que a igreja participe. Alguém poderia me ajudar? Oi? Não entendi. Não, o exemplo da figueira. Quando os seus ramos se renovam e brotam, sabei que está próximo o que? O verão. Um exemplo, quando nós víssemos esses sinais, é o exemplo da figueira. Ela está renovando seus ramos, ela está brotando. Então nós sabemos que o verão está o quê? O verão significa o quê? O sol da justiça, que está prestes a raiar. O segundo exemplo, meus amados irmãos, as dores de parto. Irmãos, eu tive o prazer de acompanhar o parto da minha filha Maria. Ela vai completar 3 anos no dia 30 de outubro. Irmãos, foi uma experiência traumática para mim. Eu nunca mais quero participar de algo assim. Irmãos, chegou uma hora lá que a minha filha já tinha coroado, ela já tinha passado a cabeça. A minha esposa falou que ela já não tinha mais força. E eu falei: Senhor, e agora? O que vai acontecer? E eu querendo passar para ela a tranquilidade, e eu desesperado ali no termo. Eu falei: Senhor, me ajuda. A minha esposa está falando que não tem mais força para ajudar a criança a sair. A criança já botou a cabeça, então não tem como mais voltar. Aí eu falei: Senhor, como é que é isso? O que eu quero dizer para isso, meus amados irmãos? Como eu acompanhei o período do nascimento da minha filha, e aí eu posso falar com propriedade o que Jesus Cristo se referiu aqui em relação às dores de parto. As mães, como estão no início as dores de parto? Como é que elas são? Como é que são as contrações? Elas são fortes, elas são um intervalo muito curto. Mas com o passar do tempo, quando ela está próximo de chegar, o que vai acontecendo? As dores, elas vão o quê? Se intensificam? Elas vão ficando muito mais? E o período entre uma contração e outra, acontece o quê? Vocês estão entendendo? Todos os sinais que Jesus Cristo deixou na sua palavra, eles praticamente sempre aconteceram desde que o mundo é mundo. Mas qual o diferencial que indicaria que ele estaria próximo? Seria o quê? A intensidade desses fenômenos e a forma como eles iriam dar o espaçamento entre um e outro. Irmãos, o mundo em que nós vivemos só parece que dá tempo que a gente tomar um fôlego e aí já vem outro tsunami. Tomar um fôlego e aí já vem outro, já vem outro, já vem outro. Por isso que eu clamo: Senhor, venha logo. Eu não aguento mais esse mundo. Eu almejo que Jesus volte logo. Eu, Marcelo, eu desejo de todo o meu coração. Eu quero que ele volte. Eu não aguento mais esse mundo. Eu saio para trabalhar com medo de ser assaltado o tempo todo. O inimigo espreita a cada esquina e eu falo: Senhor, me guarde e me proteja. Quando Deus interveio para destruir o que estava acontecendo no mundo social, como as cidades de Sodoma e Gomorra, e eu acrescentei aqui também qual a cidade? A cidade de Pompeia, né? Eu coloquei aqui em Judas capítulo 1, versículo
7, né? Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo a punição divina. Ao ler, meus amados irmãos, Gênesis, hoje eu comecei de novo a ler a palavra de Deus. Eu passei essa semana pela história de Nó. Foram os anjos visitar a cidade para ver o que estava acontecendo, se era verdade ou se era mentira. Os anjos queriam passar a noite na praça. Só que aí um servo do Deus Altíssimo chamado Ló insistiu com eles para que eles passassem a noite na sua casa. E depois de muita insistência eles aceitaram. Só que aí aconteceu algo. Os moradores daquela cidade se reuniram, tanto velhos quanto jovens, e foram à porta de Ló, pedindo que entregassem os visitantes. Ló intercede por aqueles dois homens. Eu tenho aqui 2 filhas que ainda são virgens. Faze dela o que bem entende, mas por favor, não toque neles, porque ele está sob a minha proteção, está sob a sombra do meu telhado. Eles queriam molestar aqueles 2 visitantes. Irmãos, eu comparo Ló como nós. Estamos vivendo numa cidade altamente pecaminosa. O pecado jaz à porta aqui de cada um. Estamos vendo tantas coisas acontecendo que para a gente parece que tudo é normal. É ou não é, irmãos? Uma coisa que me deixou muito preocupado quando eu li a história de Ló, não estava no sermão, mas algo que falou muito ao meu coração essa semana, foi que chegou um momento que os anjos tiveram que pegar o Ló e sua família pela mão para retirá-los da cidade, porque senão eles iriam perecer com aqueles pecadores, irmãos. Estamos nós almejando o reino dos céus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, ou estamos presos aqui nessa terra, irmãos? Por mais que vocês tenham condições financeiras, e por mais que vocês tenham saúde, por mais que vocês tenham bens, por mais que vocês vivam bem aqui nessa terra, a morte chega a todos. Só que dificilmente tem uma família aqui que não tenha problema de saúde, não tenha problema nos relacionamentos, não tenha problema de depressão. Se tiver alguma família aqui que não tem esse tipo de problema, vocês são felizados, vocês são abençoados, porque a maioria das famílias elas passam por esses problemas, mas a morte chega a todos, independente de como seja a sua passagem aqui pela terra. Vocês almejam a solução para esse problema chamado pecado? A solução é Jesus. Amém. Vocês almejam se preparar para esse grandioso encontro? A solução é consagração e santificação em meio a uma geração perversa. Deus ele sabe de tudo que acontece no mundo. O livro do Apocalipse diz que Jesus passeia por meio dos candeeiros. E o que são os 7 candeeiros do Apocalipse? As 7 igrejas. Então Jesus Cristo está atento a tudo que acontece aqui. Tudo que você faz, tem anjos relatores escrevendo. Nada passa desapercebido. E através do seu estilo de vida, vocês podem glorificar a Deus ou não. Porque nós lemos aqui algumas semanas atrás na escola sabatina que nós somos espetáculos para o universo. Nós somos espetáculos para o universo. Todo o universo está concentrado no que está acontecendo aqui. Eu costumo falar uma coisa muito interessante, irmão. Esse livro aqui, ele está repleto, sabe de quê? De histórias vencedoras. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Davi e muitos outros. Só que sabe o que eu falo? Qual é a história mais importante? É a história da sua vida e como essa história irá terminar. Porque essa é a história que verdadeiramente importa. Aonde
está prestes a vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Vale a pena, meus queridos irmãos. Vou ligar de novo aqui, desligar, para ser. No mundo social, será que isso daqui é uma cópia do que existe nos dias de hoje? Os últimos dias, lembre-se disso, que eu peguei na linguagem de hoje, irmãos. Lembre-se disso, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Os dias hoje estão ou não estão difíceis? Estão ou não estão trabalhosos? O meu querido irmão Alex falou uma coisa muito interessante, né? A gente acorda cedo e dorme tarde, ainda fica um monte de pendências para o dia seguinte. É ou não é, irmãos? Essa correria, essa agitação, eu falo para vocês, o mundo foi preparado para te tirar da presença de Deus. Essa correria desenfreada que o mundo se encontra, é para roubar o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. O mundo foi preparado para te tirar da presença de Deus. Então, para você colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, o Filho do Homem, ele disse quando ele esteve aqui na terra, será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé? Fé no mundo de hoje, onde se eu não trabalho, a pressão é gigantesca em cima da gente. Fé para colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Fé. Fé. Salmo 127, versículo 2 diz algo que mudou a minha vida e me fez a tomar uma postura diferente, irmãos. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Inútil vos será correr atrás do vento, como Salomão disse, um homem que teve o mundo inteiro. O mundo inteiro é demais, um homem que teve tudo que ele podia ter nas suas mãos. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer um pão de dores, um pão que penosamente granjeaste. Sabe o que diz lá? Aos seus amados ele os dá enquanto dorme. Só que para você tomar posse disso, você tem que ter fé. Você tem que ter fé que mesmo você priorizando a Deus e o seu reino em primeiro lugar, Deus vai suprir as suas necessidades, irmãos. Eu passei a dar uma chance para Deus. Eu falei, Senhor, eu sempre fui trabalhador, irmãos. A minha carteira foi assinada aos 14 anos de idade. Quando eu fui servir no exército, eu fiquei 9 anos, eu tinha 5 anos de carteira assinada. Só que antes da minha carteira assinada, eu já trabalhava com meu tio na feira, eu fazia um monte de coisa. Vocês não têm noção. Eu sempre fui muito trabalhador. Eu falei, Senhor, por mais que eu trabalhe, eu sempre estou no aperto, sempre está acontecendo alguma coisa, e eu falei, Senhor, eu vou dar uma chance para Ti. Vou dar uma chance para o Senhor fazer as coisas do seu jeito. E eu estou mudando muitas coisas na minha vida para a glória de Deus. Por eu ser autônomo hoje em dia, irmãos, porque eu sou eletricista, e por causa da minha profissão, eu tive que abrir mão por causa do sábado, né? A maioria das empresas você tem que trabalhar de sábado. A última empresa que eu trabalhei foi a obra do metrô, que levou o metrô para a Barra. Eu fiquei lá 5 anos e 4 meses. E eu já estou há 4 anos trabalhando com um aplicativo, 5 anos e 4 meses. Voltei a estudar no 5º período de matemática. Eu sempre fui bom em matemática e física, né? Eu sempre fui bom em exatas, humanas. Olha, irmãos, na minha maneiração. Leio mal, falo mal, olha só a misericórdia de Deus. Mas aí eu vi que a faculdade estava roubando meu pouco tempo que eu já tinha com Deus. E eu abri mão, resolvi me trancar. Jovens, há tempo para tudo. Essa é a hora de vocês estudarem. Essa é a hora de vocês fazerem as boas escolhas. Porque depois que você casa, depois que você tem filhos, depois que você tem que trabalhar, se tiver que colocar faculdade no meio disso tudo, para mim não deu certo. Eu não sei para quantos daria certo. Alguma coisa tem que ficar de lado. Só que quando eu olho no mundo que está
ao meu redor, irmão? Como eu vou colocar o reino de Deus em segundo lugar, sabendo que Jesus Cristo faz portas, eu não? E aí, irmãos, o que eu decidi fazer da minha vida? Pagar o preço e falar: Senhor, sabe quando você dá burros em ponta de faca? Eu falei: Senhor, agora eu vou fazer do seu jeito. Esse Salmo 127, versículo 2, fala muito ao meu coração. Eu falei: Senhor, eu vou fazer do seu jeito. E aí, meus amados irmãos, contando um pouco da minha experiência, eu mudei muitas coisas na minha vida. Botei o relógio para despertar 4h50, 10 minutos para fazer as minhas necessidades, né, básicas, 1 hora de oração. Quando eu comecei a colocar no cronômetro 1 hora de oração, toda hora eu ficava olhando no relógio: quanto tempo falta, quanto tempo falta, quanto tempo falta. Depois 1 hora da palavra, depois mais louvores, depois 1 hora de caminhada no Parque Madureira, que eu moro ao lado, depois mais 1 hora com minha filha. Eu falei: Senhor, tem o trabalho que é muito importante, mas na sua vida você tem que ter prioridades. Eu garanto aqui, para a maioria dos pais e mães que estão aqui, a coisa mais importante na sua vida são seus filhos. Se eles são mais importantes depois de Deus, depois do cônjuge, como não podemos investir tempos nele? Como pode, irmãos? Se você ama seu filho, não é só pagar boas escolas, bons hospitais, bons planos de saúde. Se você ama seus filhos verdadeiramente, vocês têm que investir aonde eles irão passar a eternidade, porque é isso que importa. E aí, irmãos, eu estou fazendo isso pela graça e misericórdia de Deus. Você vê, né, os problemas da vida, né? Fiquei parado com o meu carro 21 dias. Consertava uma coisa, dava um problema em outra, consertava uma coisa, dava um problema em outra, e Deus supriu a minha necessidade. Eu falei: Senhor, quando eu trabalhava desesperadamente, as coisas estavam sempre no limite. Agora que eu fiquei quase 1 mês de férias, que eu estou 5 anos sem tirar férias, eu praticamente fiquei sem dívidas. Vai entender as coisas de Deus, irmãos. Quando vier o Filho do Homem e encontrar fé, você vai colocar o reino de Deus no primeiro lugar e crê que Ele vai suprir as suas necessidades. Irmãos, não é fácil. Quantos embates eu tive com Deus? Senhor, me socorre. E Deus tem que procurar, irmãos, responder àqueles que buscam sua presença. Pois o mundo seria egoísta. Eu gostaria de trabalhar sobre esses temas, mas infelizmente não posso, irmãos. Mas olha só, o mundo seria egoísta. Como pode? Pós-pandemia, o preço do petróleo disparar tanto no mundo inteiro, irmãos, onde a renda das pessoas caíram. Como pode? É ou não é a ganância? Um dos países produtores de petróleo investindo em guerra, como a Rússia, fazendo ainda mais o preço disparar. É ou não é egoísmo, irmãos? Vendo o mundo sofrendo, seriam avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais. Outro sinal aqui evidente, irmãos, que Jesus Cristo está voltando. Os mais antigos aqui, quantos se lembram que era só os pais olharem que os filhos já sabiam o que deveriam fazer? Sim ou não? E hoje em dia, irmãos, os pais têm que fazer o que com os filhos? Então eu digo para vocês, Jesus Cristo poderia ter voltado 100 anos atrás. 100 não, tem que não tem 100 anos ninguém, né? Jesus Cristo poderia ter voltado há 60 anos atrás. Sim ou não? Não, porque essa profecia ainda não teria se cumprido. Hoje ela se cumpre ou não? Não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios
mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. O mundo social se encaixa ou não no que foi falado aqui? O mundo espiritual, o que está acontecendo, irmãos? O mundo espiritual é a única coisa que falta para que Jesus volte. As únicas coisas que faltam acontecer, elas estão aqui relatadas no mundo espiritual. Vamos ver quais são? Aqui, irmãos, nós temos duas agendas. A agenda de Deus e a agenda do inimigo. O povo de Deus tem que se preocupar com qual agenda? A de Deus. Sim ou não? Sim. Precisa pregar a última mensagem de advertência a Deus e à humanidade, no poder do Espírito Santo de Deus. A mensagem dos 3 anos. Apocalipse 14. Essa é a agenda de Deus. Pregar a última advertência a este mundo que está prestes a perecer. Mas muitas vezes não parece que nós somos o Noé. Pregamos, as pessoas dão crédito ou não? Noé só entrou ele e mais 7 pessoas na arca. E durante 120 anos, ele pregou que Jesus Cristo iria o quê? Voltar. A agenda do inimigo, a lei de Deus, vai ser pisada pelos homens a nível mundial. Isso é o decreto dominical. Não se preocupem com o decreto dominical. Se preocupem em se consagrar a Deus, para que vocês sejam seus agentes para pregar essas 3 mensagens. Estamos vendo as forças espirituais dos dois lados agindo, sim ou não? Vocês conseguem ver as duas forças agindo, trabalhando para os seus propósitos? Eu consigo ver com muita exatidão. Muita exatidão, meus amados irmãos. O que Deus está fazendo nesse grande conflito? O que Deus está fazendo nesse grande conflito? Eu coloquei aqui. Levantou uma igreja profética para restaurar a verdade. Sim ou não? Amém. Irmãos, eu amo assistir debates na Rede Vejam Só. É cada tema, cada aberração que é debatida ali, eu fico, Senhor, de onde eles tiraram isso? Deus, ele fala que se comesse o fruto, morreria. O inimigo fala que certamente não morreria, mas que seria como Deus. A maioria das igrejas prega que quando você morre, você não morre. Ou você morre e vai para o céu, ou você morre e vai para o inferno, ou você vai para o purgatório. Quem está falando a verdade então? É Deus ou o inimigo? Porque se tem alguém pregando que quando você morre, sai uma entidade dentro de você chamada alma e vai para o céu, ou vai para o inferno, ou para o purgatório, quem está falando a verdade? O inimigo. Agora, se quando você morre, você verdadeiramente está dormindo, como as Sagradas Escrituras dizem, vocês não têm consciência de nada do que está acontecendo no mundo dos homens. São essas verdades que precisam ser restauradas. E muitas outras, irmãos. Pena que eu não posso falar sobre elas aqui. Deu todas as orientações do que vai acontecer para ela quem? A igreja, não ser enganada através do espírito de profecia. Deus deu todas as orientações que nós precisamos saber através do espírito de profecia. Nós sabemos de tudo o que irá acontecer. Por isso que essa igreja prega há mais de 100 anos sobre o decreto dominical. E hoje nós vemos que o mundo está o quê? Trabalhando para que isso aconteça. 2 Pedro 2,19 diz que nós devemos estar atentos às profecias como uma luz que ilumina a um lugar escuro. Diz como deve se comportar o seu remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O espírito de profecia, irmãos, ele chama o povo de Deus à sua responsabilidade. Devemos chamar o pecado pelo nome. Olha, irmãos, é muito profundo. Vai capacitá-la, vai capacitar a sua igreja para cumprir a sua missão, dando o seu Santo Espírito nos mesmos moldes do que aconteceu no Pentecostes, ou seja, em justa medida. O que Deus está fazendo nesse grande conflito? Ele te deu uma missão e Ele vai te capacitar para que você a cumpra.
44. Jesus poderia ter voltado de acordo com os escritos de Ellen White, se a mensagem do segundo anjo não tivesse perdido forças por causa do desapontamento. Ellen White diz que Jesus poderia ter voltado em nossa época. Isso significa o quê? Que o noivo está o quê? Atrasado. Quando lemos a parábola das 10 virgens, por que diz lá? E tardando o noivo. O noivo está tardando por amor a vocês. O que o livro de Pedro diz sobre a vida de Jesus Cristo? Hein? Vou ler para os irmãos. Vamos abrir a carta de Pedro, porque é algo muito importante. Que o Senhor Segunda Pedro capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam por demorada. Pelo contrário, Ele está sendo o quê? Longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Deus, Ele está dando o quê? Tempo. Ele está dando tempo, porque Ele quer salvar o maior número de pessoas possíveis. Eu li no Espírito de Profecia, porque eu fiquei muito feliz. Diz que enquanto houver um fim de esperança de salvação, Deus, Ele não desiste de você. Enquanto houver um fim de esperança de salvação, Deus, Ele continua te insistindo, enviando mensageiros para estar aqui presente, falando que Ele está voltando e que você deve se preparar. É profundo, irmãos. Mas Deus já previa isso. Por este motivo, a queda de Babilônia é anunciada de novo em Apocalipse 12, versículo 2. Só que desta vez é com potente voz. Irmãos, é maravilhoso. No meu canal eu estou explicando essas mensagens. É maravilhoso. Porque a primeira mensagem é pregada com grande voz. A segunda mensagem, Apocalipse 14, 6, é pregada com uma voz normal. A terceira mensagem é pregada com grande voz. Por quê? Por causa do desapontamento. Mas quando nós vamos para Apocalipse 18, olha só o que diz. Versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Então exclamou com potente voz. Por quê? E Apocalipse 18 é com potente voz, porque o versículo 1 diz, olha só: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Nós sabemos que anjos são quem? São os mensageiros de Deus. Quem foi que Deus utilizou para pregar o Evangelho? Pessoas, gente salvando gente. E a terra se iluminou porque essas pessoas vão estar refletindo o caráter de Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Quando o Espírito Santo de Deus for derramado sobre a sua igreja, o que vai acontecer? A sua igreja vai ser habilitada a ser testemunha do reino de Deus, como diz Atos capítulo 1, versículo 8. Porque de uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Não pode sair água boa e não pode sair água saloba ou água salgada. O nosso testemunho muitas vezes ele oscila entre um e outro. Como pode uma hora a gente está abençoando e na outra a gente está maldizendo um ser que foi criado à imagem e à semelhança de Deus? Quando o Espírito Santo for derramado sobre a sua igreja, nós seremos o quê? Uniformes. Então Deus nos habilitará a ser testemunhas verdadeiras do seu reino, para a honra e para a glória do seu santo nome. A sua igreja vai refletir a Jesus. Irá fazer os mesmos sinais e prodígios que Jesus Cristo fez quando esteve aqui na terra. Nós hoje nos comparamos ao apóstolo Pedro, que estava cheio de si. Mas quando ele se esvaziou do seu eu, o que aconteceu com ele? Lá, quando ele fala do poço à beira do templo: não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda-te. Ele havia se esvaziado e Cristo tomou o quê? Tomou conta do seu ser. E aí ele já não usou o si, ele já falou ele.
É tudo por Ele, para a honra e glória do seu santo nome. Me perdoe, irmãos, vou passar um pouquinho do tempo. O que Satanás está fazendo nesse grande conflito? O que Satanás está fazendo nos dias de hoje? Trabalha através dos seus agentes para impor o decreto dominical. Hoje as duas bestas do Apocalipse trabalham arduamente nesse sentido. Quem são as duas bestas? A primeira, a besta do mar, quem é o papado? A segunda besta, a besta da terra, quem é? Quem é o presidente dos Estados Unidos? Joe Biden. Qual a sua bandeira que ele está levantando com muito afinco? Qual a bandeira que ele está levantando? Meio ambiente, irmãos. Satanás, através do papado, qual é a bandeira que o papado está levantando? Irmãos, o Papa deveria cuidar das partes espirituais, mas ele está se metendo na política. Ele está querendo o que? Salvar o planeta. Ele deveria estar cuidando de salvar pessoas. E ele quer o quê? Por quê? Quem é que está por trás? Satanás. É profundo, irmão. As duas bestas estão trabalhando. Está muito próximo à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje sabemos que o aquecimento global será o quê? Será o elo que irá ligar o mundo inteiro. Por quê? Todos esses problemas que se tem, furacões, terremotos, tudo aquilo afeta o mundo inteiro. Então o problema é que todos estarão o quê? Interessados. Agora, como unir o mundo religioso, irmãos? Aí é que entra o X da questão. Satanás não precisa que as religiões deixem seus dogmas e suas crenças. O budismo, o islamismo. Ele quer que vocês continuem fazendo as mesmas coisas que vocês fazem. Ele só quer o quê? Ele só precisa que elas aceitem um único ponto. Que elas se submetam à sua autoridade, ou seja, domínio, sobre o argumento de que o mundo precisa descansar. As religiões do mundo continuarão seguindo o seu caminho. Ele só deseja um único ponto de obediência, que aí todos estarão sob a sua autoridade. O que Satanás está fazendo nesse grande conflito? Está trabalhando ou não, irmãos? É muito profundo. Foi desse texto de Ted Wilson que eu resolvi trazer esse sermão aqui. Porque guardaste a minha palavra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir. Essa igreja irá ou não irá passar por uma prova como nunca houve? Por que precisamos tanto do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus ele tem dois propósitos. Qual é o primeiro, irmãos? Qual o primeiro? O propósito do batismo do Espírito Santo? Não, esse daí é a missão do Espírito Santo. O propósito do Espírito Santo para a igreja de Deus tem dois propósitos. Qual é? Primeiro, manter as pessoas de pé naquele grandioso dia, onde cada alma deverá estar em pé por si mesma. O que adianta? O segundo propósito se eu não cumprir o primeiro. O segundo é para dar a última advertência ao mundo. A primeira é para que você esteja de pé, para que você seja fiel em face da morte, como Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles sabiam que a morte era certa, mas mesmo assim eles escolheram ficar fiéis a Deus. O Espírito Santo é que vai habilitar vocês para ficarem de pé, porque haverá uma aflição como nunca houve, irmãos. Nós não temos noção do que o inimigo irá fazer. E é algo muito triste, irmãos. Muito triste. Venha sem demora. Aqui está a perseverança dos santos. Se mantenha firme. Conserve o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Já está acabando, irmãos. Temos uma missão a cumprir. Mas como estamos espiritualmente? A descrição da igreja de Laodiceia é uma descrição muito boa, irmãos. Nos sentimos livres e abastados. Temos um conhecimento bíblico que nenhuma outra igreja no mundo tem. Tudo que essa igreja prega é como se fosse uma engrenagem, que uma coisa vai complementando a outra. Quando
nós vamos com as doutrinas das outras igrejas aí fora. Quando você tira certas coisas, fica um monte de buracos sem respostas, irmãos. Um exemplo, tira a lei. Hoje estamos na graça, a lei de Deus nos dá mais em vigor. Pô, peraí. O livro de Romanos diz que se não há lei, também não há transgressão, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Opa! Se a lei de Deus não está mais em vigor, também não há transgressão. Se não há transgressão, para que eu preciso de um Salvador? Para que eu preciso de Jesus Cristo? É ou não é profundo, irmãos? Deus levantou essa igreja para restaurar as verdades. Só que nos sentimos abastados, irmãos. Mas Deus, Ele nos dá o antigo. Depois vocês leem com calma o que Deus diz. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Estamos estudando esse trimestre sobre provas, águas, né? O único meio de Deus moldar o seu caráter é por meio da provação. Não tem como Deus te moldar na paz e na tranquilidade. O pior inimigo a ser vencido é quem? Eu postei aqui no meu Facebook, temos 3 inimigos a vencer: o mundo, a carne e o diabo. A carne é o meu eu, as minhas vontades. Colocar ou não colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eis que estou à porta e bato. Essa é a principal de todas as soluções. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Jesus precisa entrar na sua vida para que haja uma transformação da água para o vinho. Essa é a solução que Deus deu para a igreja de Laodiceia. Temos todo conhecimento para identificar o tempo em que nós estamos vivendo. E digo isso a vós todos que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no princípio. E diz aqui, ó, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Foge dessas coisas, irmãos. Aqueles que amam futebol e gostam de futebol, pede para o ler o que o Gabriel Estevam fala sobre futebol. E vocês vão ficar estarrecidos, irmãos. O povo de Deus, ele anda em caminhos opostos. E não sou eu que estou dizendo. É o testemunho de uma pessoa que já serviu o reino das trevas. E ele fala que foi Jesus que tirou ele de lá, porque ele não tinha forças para sair do serviço. Uma pessoa que viu os anjos caídos, passo a passo, como estou vendo vocês. O que o inimigo quer é isso: um pezinho na igreja, um pezinho no mundo. Ah, irmãos, aí somos presas fáceis. Temos que tomar uma atitude. Busque a Deus de todo o teu coração, dobre os seus joelhos no chão. O Alex falou uma coisa muito interessante que eu não havia percebido. Sabe o que ele falou? Uma coisa que estava óbvia na palavra de Deus, eu não conseguia enxergar. A minha casa será chamada casa de quê? Jesus falou. De oração. Por que usamos tão pouco essa ferramenta, irmãos? Conhecimento temos de sobra. Mas por que a oração é tão negligenciada? Nós não podemos fazer nada no mundo espiritual. Nada no mundo espiritual, irmãos. Deus, Ele te deu 12 talentos. Tudo que o homem pode fazer, podemos fazer. Olha esse templo aqui que foi construído para a honra e para a glória de Deus, através das habilidades que Deus te deu. Agora, no mundo espiritual, o que você pode fazer? Nada. Você tem que ser totalmente dependente de Deus. Jesus Cristo falou em João capítulo 15: sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Então, como nós estamos nos comportando? Estamos indo a Ele? Estamos dedicando tempo à oração? Estamos incomodados por estarmos aqui na igreja passando do horário? Irmãos, eu estou falando para vocês aqui, é onde vocês irão passar a eternidade. Chegou uma hora que o povo de Deus tem uma postura
Mas quanto mais você se aproxima de Deus, Deus vai transformando os seus gostos. Amém. Não sou aqui mais santo do que ninguém, mas estou querendo pagar o preço. A minha oração a Deus, sabe qual é? Senhor, que nada fique entre mim e ti. E cada dia eu passei para tirar uma coisa que está o quê? Atrapalhando o meu relacionamento com Ele. É profundo, irmãos. O que eu estou falando para vocês aqui é palavras de vida ou de morte. Enquanto estivermos com o pé na igreja e outro pé no mundo, Deus Ele não pode te usar. É profundo o que eu estou falando para vocês aqui hoje. Irmãos, dos momentos a sós com Cristo, disse, falta só 2 slides para finalizar. Um irmão dos momentos a sós com Cristo disse uma coisa que guardei no meu coração e não esqueci. Sabe o que ele disse, irmãos? O Espírito Santo falou com ele as seguintes palavras. Vocês sabiam que o Espírito Santo fala com as pessoas nos dias de hoje? Se nós não estivermos conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, é sinal de que tem alguma coisa que precisa se acertar. Olha só o que ele disse, irmãos. Não se entristeça com os que rejeitam, mas se alegre com os que aceitam. O Espírito Santo falou para aquele homem de Deus que teve a sua vida transformada porque eu ouvi o seu testemunho. Não se entristeça com aqueles que rejeitam, mas se alegre com aqueles que aceitam. O povo de Deus nunca foi uma grande multidão. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Mirou-se o dragão contra a mulher que foi fazer guerra com o resto da sua semente. O que é resto, irmãos? Poucos. É para aqueles que querem, é para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. O reino de Deus é tomado pela força. Você tem que querer. E querer, irmãos, porque você tem que abrir mão das suas vontades e se submeter a Deus. O último slide, irmãos. Deus tem levantado vários movimentos espirituais para que o seu povo tenha mais comunhão com Ele. Os momentos a sós com Cristo. Tem 3 pilares: oração, a palavra e testemunhar. Só que como ele ensina você a orar? Eu acho que o pastor Edson já falou aqui para vocês. O livro Caminho a Cristo, ele diz uma outra coisa que eu nunca mais esqueci. Você quer ter comunhão com Deus? O livro Caminho a Cristo, o sentido mais amplo de comungar com Deus é você abrir o coração a Ele como um amigo. Se você tem amigos aqui, irmãos, imagine você chegar para eles e só pedir e agradecer. É um amigo ou não é? Agora, a partir do momento que você chega para ele e começa a contar a sua vida, a sua vitória, as suas derrotas, tudo aquilo que acontece, aí sim, esse é o sentido mais amplo da comunhão, o primeiro pilar dos momentos a sós com Cristo. Tem o segundo e o terceiro que não dá para me falar por causa do tempo. Vamos lá. O segundo pilar, Sala 57. Quantos aqui já ouviram falar? O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é algo maravilhoso. Um outro pilar, um despertamento em relação à pessoa e o papel do Espírito Santo. Na igreja de Vento Ribeiro estávamos trabalhando 1 ano com um livro, Passos para o Relevamento Pessoal, só falando da pessoa do Espírito Santo e o seu papel. Profundo, irmãos. É o Espírito que distribui os dons, que capacita, que faz tudo no mundo espiritual. E é o que é mais negligenciado hoje. Porque Deus está fazendo com que isso mude. Rede Novo Tempo, né? Eu coloquei aqui, eu nem sei se eu deveria ter colocado esse aqui, mas também é um dos meus que Deus está utilizando, né? A destruição de milhares de livros do grande conflito. E o último, irmãos, a oração. E eu gostaria de fechar falando sobre a oração. Por isso eu coloquei aqui vigiar e orar.
É um hino que quase todas as manhãs eu clamo a Deus lá na minha varanda. A oração e o que ela pode fazer na vida das pessoas. O que ela está fazendo na minha vida. Um pastor chamado Josimar, que trabalhou comigo lá na obra do metrô, ele falou uma coisa muito interessante. Marcelo passava de 4 a 6 horas de joelhos na presença do Senhor. Eu falei, Senhor, não consigo passar meia hora. Num dos términos dessa oração, a esposa dele trouxe uma pessoa enferma. Essa pessoa foi curada, sim ou não? Sim, irmãos. Eu estou passando agora de mais de 1 hora facilmente na presença do Senhor, irmãos. Quando toca na despertador de 1 hora, porque eu tenho que trabalhar também, né? O pão não cai do céu. Aí eu falo, Senhor, eu ainda nem comecei a perceber pela igreja. Antes ficava toda hora olhando. Falta 30, falta 20, falta 10, falta 1 minuto. Oh, Senhor. Por quê, irmãos? Temos a nossa natureza. Quando a nossa natureza está mais pendendo para o mundo, o que acontece? As coisas de Deus, você só passa a ter prazer nas coisas espirituais quando a balança tende a ir para o outro lado. Então, se vocês não têm prazer ainda em orar, em ler a palavra, em cantar louvores ao nome do Senhor, passe a fazê-lo como eu fiz. O mundo está agitado. Lembre-se do Salmo 127, versículo 2, que mudou a minha vida e fez eu tomar uma outra postura neste mundo. Que Deus abençoe a igreja de Vila Valqueira. Que o Espírito Santo de Deus não deixe, irmãos, essa mensagem morrer no coração de vocês. Eu orei o tempo todo hoje, pedindo, Senhor Espírito Santo, se o Senhor não me usar, será tudo em vão. Tudo em vão. Tudo em vão. Tudo em vão. Eu sei que eu não tenho poder nenhum para convencer vocês. Que Deus abençoe a igreja de Vila Valqueira. Que possamos ter uma postura espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Desejo a minha oração nesta manhã de sábado. Vamos fazer uma oração final. Vamos ficar de pé. Bendito Deus, amado Criador, louvamos o Teu santo nome, Pai querido, porque o Senhor continua insistindo conosco para nos salvar. Louvamos o Teu santo nome, Pai querido, pelo Teu infinito amor para conosco, a enviar o Seu Filho para dar a vida para nos salvar. Louvamos o Teu santo nome, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Te peço uma bênção especial para esta igreja de Vila Valqueira, Senhor. Não permita que essa mensagem morra em seus corações, mas que ela adentre nele e faça morada, Senhor. Amém. E que venhamos responder favoravelmente aos apelos do Deus Espírito Santo, pedindo para que a gente coloque a nossa vida em conformidade com a Tua palavra. Amém, Senhor. Essas bênçãos eu te peço e eu te rogo em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.